Roberto vai fazer a leitura para nós. Eu peço para que você não se distraia, coloque sua mente, seu coração voltado para o Senhor durante a leitura e durante a mensagem. Esquece tudo que ficou lá fora e deixa Deus alcançar a sua vida. Bom? Paz e a graça de Jesus a todos, bom dia. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou um Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-me Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, porque ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e me disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao vê-la, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha sido posta uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Profunda passagem, né, irmãos? Eu gosto muito de quando a gente ouve uma mensagem, como a aula hoje do Alex, que nos inspiram a buscar mais de Jesus, né? Como entre nós há muitos bons pregadores do Evangelho. Nós somos bons pregadores do Evangelho, quando exalamos Cristo em nós, né? Citando entre nós, até fora, né, da igreja, nosso círculo de convivência, pessoas que falam de Jesus, como o amigo André Fernandes também, que nos acompanha. E quando vamos para as cartas de Paulo, nós vemos uma inspiração de Deus tremenda, né, ensinando a igreja. Assim como também João, né, o discípulo a quem Jesus amava, foi inspirado por Deus para nos deixar esse episódio. Parece óbvio o que eu vou falar aqui, irmãos, mas eu queria lembrar você de uma coisa, né? Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus sabe o que está fazendo, né? Então, deixa Deus ser Deus, quem ele é nas nossas vidas. Como foi na vida de Marta, Maria, de Lázaro aqui. Ah, mas Lucas, eu não entendo, eu não consigo compreender isso. Como ele pôde fazer isso com o teu amigo, né? Ele já tinha a notícia de que Lázaro estava doente. Então, por que ele esperou a morte? Eu não entendo, não tem lógica. E, irmão, Deus não nos chamou para entender, né? Ele não quer que nós venhamos nos mover por lógica, mas pela fé no Filho dele. Daí a gente começa a questionar, e você também questiona a Deus. Né? Ai, Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como que vai ser, sou indeciso. Às vezes eu penso nas pessoas, o que elas vão pensar de mim. Salmos 37, versículo 5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Queridos, a lógica é envergonhada quando Jesus entra em cena. A doença, ela é envergonhada quando Jesus entra em cena. Os medos diagnósticos são envergonhados quando Jesus entra em cena. Então, antes da doença chegar, ele pode liberar cura sobre as nossas vidas. Ou aquilo que você precisa. Se você crer, confiar, descansar. Deixar com que Deus faça o que ele sempre pôde fazer e continua fazendo. Ah, Lucas, mas e quando a doença chegou? E quando a morte chegou? Também. Lázaro estava morto. E a Bíblia diz que ele fedia, cheirava mal. Haviam 4 dias que ele estava morto.
Então, aqui, qual o diagnóstico? Morte. Qual o estado? Decomposição. Quais são as características? Ele fede, ele cheira mal. E como que está o povo ao redor? Desesperados. Existiam carpideiras, né? O povo está em crise. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que alguns entre si começam a questionar. Esse não é aquele que cura? Esse não é aquele que cura cegos, surdos? Esse não é aquele que faz o paralítico andar, que opera sinais em nome de Deus? Começam a questionar. Por que ele não chegou antes? E às vezes a gente fica assim, né, irmão? Por que Jesus não fez antes? E esse é o problema da criação, querendo dizer para Deus o momento em que ele tem que entrar em cena, o momento em que ele tem que fazer o que nós queremos. Se você tivesse chegado antes, a Bíblia diz, se você tivesse feito assim, se fosse dessa forma, se fosse... E Deus está falando, né? O quê? Não estou entendendo. Como assim? Você está querendo dizer para mim o momento que eu tenho que entrar em cena? O momento que eu tenho que agir? A cena toda aqui foi Deus quem criou. Os personagens da história também. Nós somos a criação de Deus. Ele sabe exatamente o início e o fim da sua jornada. Então Deus está dizendo, ei, eu sou o diretor da história, né? Eu sou o criador de todas as coisas. Fique em paz. Eu sei aonde as coisas vão acabar. Então o povo está dizendo, se ele tivesse chegado, né? Se. Irmão, uma chave muito importante, o se ele rouba o sobrenatural de muita gente. A intimidade que Deus tem disponível em Jesus para cada um de nós, e a gente fica limitando isso. Deus está dizendo para nós, eu não dependo do sis que você pode me dar. A gente às vezes fica fazendo, né, conjunturas, a gente fica pensando, se eu tivesse fechado aquele negócio, se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse aceitado aquela proposta. E por vezes a gente, quando falamos dessa forma, a gente está dizendo para Deus, né, que dependia mais de nós do que dele. Não é assim. Eu não dependo do sis que você pode me dar. Eu só dependo do sim que você pode dizer. Sim, Senhor. Eu aceito. Sim, Senhor. Eu confio. Sim, Senhor. Eu descanso. Sim, Senhor. Eu mergulho. Eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. É só isso que o Senhor precisa ouvir de você. Sim, Pai. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. É isso, é sobre isso. É de você se reatar, se reconciliar com o seu Deus, talvez por algum motivo ter se afastado dele. Esquece o sim, me dá o teu sim, Deus está dizendo. É tudo que eu preciso para fazer o novo na sua vida. E Deus pode fazer isso. Ele nos prometeu isso. Sim, Senhor, nós cremos. Então, qual o cenário? Morte. Qual é o estado aqui? Decomposição. Como que está o povo? Alvoroçado. E como que está a multidão? Em crise. E como é que está Jesus? A Bíblia diz que Jesus chega diante do túmulo e ele faz um convite só. Irmão, e eu sou apaixonado nesse milagre, porque esse milagre ele representa tudo aquilo que a gente faz, né, aquilo que o Evangelho faz cada vez que a gente prega. E eu creio nisso, irmãos.
os irmãos me conhecem, eu tenho esse temor. Alguém pode ouvir falar sobre Jesus pela última vez hoje? Eu tenho esse temor. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Pregar Cristo, levar Cristo aonde quer que a gente vá. Tem dezenas de Lázaros que talvez vai nos ouvir através do nosso canal. Talvez alguns entre nós. E a palavra que Deus está dizendo para nós hoje é: vem para fora. Saia do lugar da tua crise. Da onde as coisas externas te enchem com momentos, não com coisas eternas. Jesus está chamando cada um de nós para fora. Mas, Lucas, o meu coração está fechado, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não sei o que fazer. Lázaro, irmãos, não ouviu nada do que Jesus falou. Não tem a ver com o que você ouve. Mas é muito importante dizer que Lázaro não ouviu, ele estava morto. Mas quem ouviu foi a criação. A criação ouviu e se submeteu ao que ele disse, mostrando que Deus estava ali, naquele momento. E Deus também pode estar aqui, na sua vida, no teu momento. Então Jesus, do lado de fora, ele diz: ei, Lázaro, vem para fora. E ele ouviu o convite. E isso é o mais louco do Evangelho, né, irmão? Presta atenção. Eu acredito que isso vai soar... Talvez você já ouviu diversas vezes essa passagem, né? Mas vai soar como novo no seu coração. Deixa Deus invadir você. Presta atenção. Lázaro vem para fora, mas antes disso, algo acontece. O povo rola a pedra. Jesus está dizendo: ei, rolem a pedra. E esse é o motivo pelo qual nem sempre a gente vive grandiosidades com Deus, milagres talvez. Porque a gente está esperando Deus, Jesus, rolar a pedra. Fazer aquilo que nós precisamos fazer. Irmãos, Jesus não rola pedras. Ele ressuscita mortos. A gente não pode limitar o poder de Deus. Ele pode tudo. Rolar a pedra aqui significa você fazer o natural, o que você pode, né? O que você consegue. Ah, mas o restante, Lucas? Não, deixa Deus fazer. Ele é o autor da sua vida. Então Deus está falando: rolem a pedra e não se incomoda com o cheiro do que parecia morto. Eu vou fazer ele voltar a viver. É forte isso, né, irmãos? Sabe outra coisa incrível? Depois que Lázaro vem para fora, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: retira dele as ataduras. Lázaro estava vivo, mas ainda estava preso. Talvez exatamente assim que você está hoje. Você está vivo, mas ainda está preso. Você já viu Jesus tocar você, você já experimentou algo novo, talvez já passou pelo batismo, pelas águas, mas ainda está preso em algumas coisas que te impedem de viver algo mais com Deus. Ou talvez você, por medo, vergonha, ou qualquer que seja o motivo, ainda não disse o sim que Jesus está te pedindo. Você ainda pode estar preso em algumas ataduras, amarras. Sejam emocionais, sejam físicas, sejam espirituais. Sejam ideias, talvez, ideias erradas a respeito de quem Deus é, ideias erradas a respeito de quem você é, talvez uma crise de identidade. E Deus está falando: ei, eu já te trouxe para fora. Mas por que eu não consigo então romper, Deus? Ser mais intenso? Ou dizer o sim? Existem algumas coisas que te prendem, existem algumas amarras que ainda te impedem. Existem algumas coisas que ainda dizem para você: não, eu não consigo, não posso, não vou conseguir, não vai acontecer. E então Jesus dá uma ordem. E ele diz:
Vocês que fluíram no natural e removeram a pedra, agora uma vez mais, fluam no natural, removam as ataduras, as amarras. E depois que todas as amarras são retiradas, é como se Jesus dissesse: ei, eu sei do que você precisa. Fique em paz. Eu sou quem traz você da morte para a vida. Eu sou quem tira as amarras que te prendem. Eu sou quem provê aquilo que você precisa também. Fique em paz, eu continuo sendo Deus. E o que eu falo continua se cumprindo. Por isso eu convido a você que quer dar um testemunho, que foi alcançado por Jesus, pode vir à frente sem medo. É Ele quem te vê, não é nós. Talvez você ainda não disse o seu sim. Diga o teu sim hoje para Jesus. É só isso que Ele te pede. O resto Ele vai fazer acontecer. Eu quero te fazer esse convite, irmãos. Tira tudo que te distrai, que te limita. Deixe Jesus invadir você. Existe graça de Deus disponível para cada um de nós hoje. É em Jesus. Crer nele sem duvidar. E eu tenho a convicção que certamente você vai experimentar o maior romper da sua vida, da tua história, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé e eu quero orar com você. Feche seus olhos, permita que Deus alcance a sua vida nesta manhã. Senhor Deus, quanta vida do Senhor vindo aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelos teus milagres. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado. Nós cremos que há poder no teu nome para curar, há poder no teu nome para libertar. Há poder no teu nome para liberar destinos, Senhor. Há poder no teu nome para mudar histórias. Há poder no teu nome para ressuscitar mortos. Há poder no teu nome, Pai, para reescrever história. Há poder no teu nome para apagar o passado, estabelecer o futuro. Há poder no teu nome, Jesus, para confundir os que pensam que são, estabelecer aqueles que o Senhor diz que são, Pai. Há poder no teu nome para toda a palavra profética liberada no ambiente de fé, de milagres, se cumpra, e nós cremos. Nós declaramos, Pai, a tua vontade é melhor que a nossa, os teus preceitos são melhores que os nossos, os teus caminhos são melhores que os nossos, então faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que o irmão Vicente venha à frente, cantar o nosso último louvor. E se você hoje foi alcançado por Jesus, essa palavra te tocou, venha à frente e diga assim para Jesus. Ou se você também quiser dar um testemunho, falar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou aguardar aqui com o nosso irmão. O hino 64, nós adoramos um Cristo vivo. Amém. Adoro um Cristo